Boa noite, irmãos. Eita, nós. Será que foi o chá, hein? Chá de maracujá? Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz em nome de Jesus, amém? Abram aí suas Bíblias ao livro de Êxodo, capítulo 24. Nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo do livro de Êxodo. 24. Não, 28. 28. Se fosse 24, hein? Não, nem consegui, né? Êxodo 28. Obrigado, Pedro, por ter cantado só um louvor. Vamos Orar. Oremos. Amado Deus, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome para adorar o Senhor, para louvar o Teu santo e bendito nome. E também, ó Deus, para estudarmos a Tua palavra, lermos, explicarmos, aplicarmos ao nosso coração. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que o Senhor, mais uma vez, ilumina, ó Deus, o Teu povo, a cada um de nós, o nosso coração, o nosso entendimento, nos capacita para a compreensão da Tua palavra, para percebermos tudo aquilo que o Senhor deseja que o Teu povo saiba a respeito de Ti, a respeito da Tua palavra. Prepara o nosso coração, Senhor, para receber a semente da Tua palavra e prepara o nosso coração, nos prepara como o agricultor prepara o solo. E que o nosso coração esteja pronto, preparado pelo Teu Espírito, pelo Senhor, para recebermos a semente da Tua palavra. Fala conosco por intermédio da Tua palavra e fala ao nosso coração. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem. Antes de mais nada, Eu quero começar aqui me desculpando, porque a gente vai correr. e Justamente são 4 capítulos que a gente vai ver hoje, né? Se Deus quiser, na próxima semana a gente volta a ver 3. Mas se a gente não fizer isso, a gente não vai terminar, né? Até o dia que a gente precisa terminar. Mesmo que a gente vai correr hoje, eu garanto para vocês que eu procurei tentar extrair as coisas mais importantes, né? Então, a gente não vai ler tudo, mas a gente vai tentar extrair, perceber, né, e aplicar ao nosso coração aquilo que são as coisas mais importantes, digamos assim, desses 4 capítulos que nós vamos ver hoje. Amém? Amém. Vamos lá, vamos começar aqui. Êxodo, capítulo 28. Cadê a Rebeca? Está errado aqui, né? Ó. Não, mas o arquivo tá certo, é porque eu não mudei aqui, por isso que eu estava olhando 24 aqui, mas é 28. O que a gente vai ver, basicamente, é no capítulo 28, Deus escolhendo a família de Arão para serem sacerdotes, né? E eu peço, pode passar, Rebeca, deixa lá as roupas do sacerdote aparecendo aí, porque é nelas que a gente vai, isso aí, pode deixar aí, a gente vai tentar, ao ler a Bíblia, a gente vai tentar associar, e eu vou mostrar para vocês quais são as partes que ele vai estar falando aqui. Então, no capítulo 28, Deus ele vai escolher a família de Arão para o serviço do sacerdócio, e ele vai descrever quais são ou qual é
a roupa que esse sacerdote vai ter que usar, certo? E não somente isso, mas ele vai descrever as coisas que tem ali naquela roupa e, por que não dizer, o significado e o uso de cada uma dessas coisas. Então, acompanhe comigo aí. Capítulo 28, versículo 1. Diz assim: E chamarás dentre os israelitas teu irmão Arão, e seus filhos Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para me servirem como sacerdotes. Então, versículo 1, Deus está literalmente escolhendo Arão e seus filhos para o serviço do sacerdócio. Arão, ele seria o quê? Ele seria o sumo sacerdote. E os seus filhos seriam os sacerdotes. Né? Arão seria aquele que entraria no Santo dos Santos, aquele que a gente falou na semana passada. E os seus filhos fariam os demais serviços, né, do sacerdote, que é deixar sempre o incensário lá, né, o altar do incenso funcionando, as luzes lá as luzes, né, do candelabro acesa, a mesa dos pães sempre com pães novos. Então, todo esse serviço lá, os filhos de Arão iriam fazer, e Arão seria o sumo sacerdote que iria trabalhar com a questão do sacrifício e de levar o sangue lá para dentro do Santo do Santo. Amém? Então, Deus está escolhendo aqui Arão e sua família para o serviço. Versículo 2. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás a todos os homens hábeis, a quem eu tenha enchido com o espírito de sabedoria, que façam vestes de Arão para santificá-lo, para que me sirvas como sacerdote. Estas são as vestes que farão: um peitoral, um colete sacerdotal, um manto, uma túnica bordada, uma mitra, um cinto, e farão as vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para teus filhos, para que me sirvam como sacerdote. Então, a primeira coisa que Deus ia fazer com Arão era trocar as suas vestes, né? Porque com as vestes que ele usava, né, habitualmente, elas não serviriam para o serviço a Deus, para cultuar a Deus. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente, né? Dessa questão do que Deus faz primeiro com a pessoa para que depois ele venha servi-lo. Então, a primeira coisa aqui, ele está aqui mudando as vestes de Arão. E essas vestes, ela tinham um significado. Qual era? Versículo 3. O que diz aí no versículo 3? Para santificação, consagração, para que ele execute, né, exerça o seu ofício de sacerdote. Então, a roupa era um símbolo de que Arão estava santificado. Ele estava com novas vestes. A gente vê o tempo todo a Bíblia falando sobre isso, não tem? Não escuta? Não vê? Despivos do velho homem e se revista do novo homem, não é isso? A gente vê, por exemplo, João em Apocalipse, vendo que aqueles que morreram lá, eles lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, o tempo todo a gente vê esse tipo de coisa. As vestes como um símbolo de santificação. Então, as vestes de Arão eram vestes que tinham o objetivo de demonstrar que ele estava santificado, né? Preparado para o ofício. Mas vamos lá. A primeira coisa aqui é o colete. Talvez, em algumas versões, aí, talvez na sua versão, a palavra aí que apareça não seja colete, seja éfode. Tá assim? Éfode.
né? Esse éfode é o colete, tá? Mas vamos ler aqui e aí a gente vai explicando. Versículo 5. Utilizarão ouro, tecido azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão o colete ou o éfode sacerdotal de ouro, tecido azul, púrpura, carmesim, de linho fino, torcido, obra artesanal. Então, o que é o colete? O que é o éfode? O éfode é toda essa parte colorida aqui, ó. Isso aqui tudo é o éfode, tá? Ou o colete. O manto azul era por baixo e tudo isso aqui era o éfode, colete, e aqui tinha o cinto. Vamos continuar lendo aqui. Versículo 8. O cinto por cima do colete sacerdotal formará com ele uma só peça. Também será de ouro, tecido azul, púrpura, carmesim e linho fino. Aí vamos lá, versículo 9. Pegarás 2 pedras de berilo e gravarás nela os nomes dos filhos de Israel. Vamos identificar essas 2 pedras de berilo. Quais são as 2 pedras de berilo? Essas 2 aqui, ó. Essa e essa daqui, ó. Então, nessas pedras aqui, numa estava escrito o nome de 6 tribos, na outra o nome de 6 tribos. E elas ficavam aonde? No ombro. Ok? Então, vamos lá. Versículo 9. Pegarás 2 pedras de berilo, gravarás nela os nomes dos filhos de Israel, 6 nomes numa pedra, 6 nomes na outra, por ordem de nascimento. Gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, como um lapideiro grava o selo. Tu as farás guarnecidas com engaste, e porás as 2 pedras nas ombreiras do colete sacerdotal. E levarás os nomes diante do Senhor sobre os 2 ombros como memorial. Então, mais uma vez, o colete, ok? O colete e aqui as 2 pedras. Numa, 6 nomes, na outra, 6 nomes. Até aqui tudo bem? Estão conseguindo ler e identificar ali, né? Então, vamos lá. O peitoral do juízo. O que é o peitoral do juízo? Olhe para cá. Aqui é todo o colete, ok? Todo o colete. O peitoral é só esse quadradinho aqui, ó, que tem essas pedras preciosas. E o que tinha nessas pedras preciosas? Em cada uma dessas pedras tinha o nome de uma tribo de Israel. Então ele levava no colete os nomes das tribos nos ombros e no peito. Então ele carregava o nome das tribos de Israel. E cada uma das tribos era uma pedrinha preciosa dessa daqui. Então, aqui é todo o colete, né? Ou o éfode, e aqui esse quadradinho com as pedras preciosas é o peitoral. Muito bem. Versículo 13. Farás também engastes de ouro, 2 correntes de ouro puro, em forma de cordão, e entrelaçarás e as fixarás com engaste. Farás também o peitoral do juízo, obra de artesanal, semelhante ao colete sacerdotal farás, de ouro, tecido azul, púrpura, carmesim, linho fino, quadrado e dobrado, com 1 palmo de comprimento e 1 palmo de altura. Então, o colete era um quadrado, 1 palmo assim, 1 palmo assim. Ok? 1 palmo, 1 palmo. Então, esse era o tamanho do colete. Versículo 21. Não, versículo 17. O enfeitarás com pedras preciosas. Em 4 fileiras, a primeira será rubi, 1 topázio e 1 esmeralda. A segunda fileira será uma turquesa, uma safira e ônix. A terceira fileira será
jacinto, ágata e emetista. Ametista. É isso. A quarta fileira será crisólita, berilo e jaspe. Então, essas são as pedras preciosas. Cada uma levaria o nome de uma tribo. Versículo 21. As pedras terão os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo seus nomes, serão gravadas como um selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Versículo 29. Assim Arão levará os nomes dos israelitas no peitoral do juízo, sobre o coração, quando entrar no lugar santo para memorial contínuo diante do Senhor. Então, qual era o objetivo tanto das pedras, né, de berilo nos ombros, quanto do peitoral? É que Arão, ele carregava o nome, né, das tribos diante de Deus. Então ele levava diante de Deus o nome de todas as tribos. O que isso significa? Que ele iria representar diante de Deus todas as tribos. Então, por exemplo, quando ele entrasse no Santo dos Santos, levando o sangue para derramar lá no propiciatório, ele estava fazendo isso representando quem? Todas as tribos. E, portanto, os pecados de quem seriam perdoados? De todas as tribos. Então, ele levava diante de Deus todas as tribos, todos os nomes, representando todas as tribos de Israel. Isso é igual a quem? Jesus. Que diante de Deus representa todo o seu povo. Assim como Arão iria representar todo o povo diante de Deus. E aí, além disso, versículo 30. Sim. Exato. Aí, ó. Vocês ouviram que o Peu falou? Arão representava quem? O povo de Israel. Jesus representa quem? Todo o povo dele. De toda língua, né? De toda nação. Todos aqueles que creem no seu nome. Mas o sentido é o mesmo. É representar o povo diante de Deus. Eu acho que tem uma aranha aqui subindo em mim. Esse relógio agora resolveu tocar na hora que dá uma... Cuidado para não explodir, né? Amém, irmãos? Versículo 30. Também porás no peitoral do juízo Urim e o Tumim. Você sabe o que é Urim e Tumim? Quem sabe o que significa Urim e Tumim? Hã? Não. Não. Os primeiros livros da Bíblia são o Pentateuco. O que é Urim e Tumim? Urim e Tumim, literalmente, as duas palavras significam luz e perfeição. Elas representam a vontade de Deus. Então, você vai ver muitas vezes no Antigo Testamento, eles dizem assim, olha, eles lançaram Urim e Tumim, né? Lançaram sorte. Então, aquilo que desce no Urim e Tumim, eles acreditavam que era a vontade de Deus. Certo? Então, Urim e Tumim eram duas pedras que serviam para designar a vontade de Deus. E esse foi o motivo... Não, cadê, meu Deus? Volta lá. Esse foi o motivo que eu botei as duas figuras, porque nesse daqui, ó, não tem Urim e o Tumim, mas Urim e o Tumim é isso aqui, ó, essa e essa aqui, ó, certo? Urim, Tumim. Eram as duas pedras que tinham, fora as pedras preciosas do peitoral, que são essas daqui,
Tinha o Urim e tinha o Tumim. Eles também eram duas pedras preciosas que eles usavam para lançar sorte, e essa sorte era designada, eles entendiam que era a vontade de Deus, né? Eu vou dar um exemplo bem tosco, tá? Eu não lembro de nenhuma vez eles terem feito isso, não. Mas seria mais ou menos o seguinte: esse homem vai morrer ou viver? Vamos lançar Urim e o Tumim. O que saísse era a vontade de Deus. Eu não lembro deles terem feito isso alguma vez sobre a vida de alguém. Não lembro, realmente não lembro. Eles lançam sorte, né, para escolher Matias, né? Seria mais ou menos assim. Então, aquele sobre quem a sorte caía, eles entendiam que era a vontade de Deus. Isso era Urim e Tumim. Sim. Sim. Não, aqui é a mesma. Eu botei as duas imagens porque nessa imagem não tem Urim e Tumim, ó, tá vendo? Não, é porque essa aqui não tem. Essa imagem não tem. É a mesma. Aí eu coloquei essa. Oxi, tá descarregando. Eu coloquei aquela ali também, porque aquela tem Urim e Tumim, essa aqui não tem. Não, aí era só pros. Essa roupa aqui é só do sumo sacerdote. Só do Arão, no caso. Rapaz, descarregou as pilhas. Muito bem. Mas deu para entender, né? Luz e perfeição. Urim é luz, Turim perfeição. O manto do colete. O manto do colete é essa parte azul de baixo, ok? Que eu já mostrei para vocês. Infelizmente agora não dá mais para me apontar com laser, né? Mas é essa parte azul que fica por baixo do colete. Ela é o manto. Versículo 31. Farás de tecido azul todo o manto do colete sacerdotal. Versículo 33. Nas abas, em toda a sua volta, fará romãs de tecido azul, púrpura e carmesim. Bom, embaixo, ó, vocês estão vendo? Ó, umas romãzinhas. Aqui, ó, tecido azul, aí embaixo tem umas romãs, tá vendo? Então, as romãs seriam dessas cores, né? Carmesim, azul e púrpura. E nelas, versículo 34, as campainhas de ouro, romãs, e intercalarão em volta das abas do manto. Arão usará quando ministrar, para que se ouça o som quando ele entrar no lugar santo. Deu para entender? Então, vocês lembram que eu falei que eles entravam com os sinozinhos? Então, esses eram os sinos que eles usavam. Então, tinha essas romãs e elas eram uns sinozinhos para quando ele fosse andando, ouvir ele andando dentro lá do lugar santo, ok? Então, esse era o manto do colete. Então, tinha o colete, que é essa parte mais colorida, o manto, essa parte azul que ficava por baixo, e nele ficava os sinos. Versículo 36. Com certeza, era uma roupa bem pesada mesmo. 36. Farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás como gravura de um selo, santo ao Senhor. Então, vamos lá. O que seria essa lâmina? Vocês estão vendo essa parte azul na cabeça? Perdão, azul não, amarela na cabeça. Tem a parte branca e tem uma parte amarela aqui. Essa é a lâmina que ele está falando. E nela tinha uma inscrição. A inscrição é justamente essa aí do versículo 36, ó. Santo ao Senhor. Então, essa palavra santo estava gravado nessa lâmina que ficava na sua cabeça. É como se ele tivesse uma mente santificada. Certo? E essa mente santificada era uma mente que iria servir ao Senhor. Versículo 37. Isso, né? Santo ao Senhor. Então ele estava aqui registrado, né,
registrado na mente, né, um simbolismo de que ele era santo ao Senhor. A sua mente era santa. 37. Prenda com um cordão azul para que fixe na frente da mitra. A mitra é o chapéu branco. Isso é a mitra. 38. Ela estará sobre a testa de Arão, e Arão levará o pecado cometido contra as coisas santas que os israelitas houverem consagrado em todas as suas santas ofertas, e fará sempre na sua testa, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Então, esse santo, né? Ele meio que levava ali, juntamente com essa inscrição, e levava os pecados, digamos assim, de todo o povo, todo o pecado que o povo havia cometido contra as coisas santas de Deus. É interessante porque Arão, ele está indo fazer esse trabalho do sumo sacerdote, levando isso na mente, né? Essa santificação na mente, levando os pecados que o povo cometeu. Vocês lembram de alguma coisa na cabeça de alguém que simboliza o pecado? A coroa de espinhos. Que Jesus colocaram, na verdade, na cabeça de Jesus, e os espinhos representam o quê? Aonde? Na criação. Não é? Vocês lembram? Quando o pecado entra no mundo, a terra passa a produzir espinhos. Então, a coroa de Jesus era de espinhos, porque ele estava levando também toda a consequência do pecado na criação. Porque Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, mas ele morreu para redimir quem? Toda a criação. Toda a criação será redimida. Não só os seres humanos, toda a criação. O que Paulo diz em 2 Coríntios sobre a criação e a volta de Jesus? Toda a criação geme, dores de parto, esperando a redenção dos filhos. Então a própria criação, ela espera a redenção. Então, o sacerdote aqui carregava isso. Aonde? Na testa. Assim como Jesus. Isso. Versículo 39. Tecerás a túnica e a mitra de linho fino. Farás o cinto como obra de bordador. Versículo 42. Porque aqui são outras coisas, né? Além do manto, além do colete, além do peitoral, aí tem a mitra, né? O turbante, e tem, versículo 42, faze-lhes também calções de linho que cubram a nudez, irão da cintura até as coxas. Vocês lembram que lá atrás, Deus havia dito que não era para fazer escada no altar? Por quê? Para que não apareça a nudez. Agora ele está mandando fazer o quê? Calção. Porque no altar iria ter escada. Então, aqui, a partir daqui, os sacerdotes por baixo iriam vestir calções, para que cobrisse a sua nudez e ela não aparecesse caso eles subissem. E o altar do sacrifício tinha uma determinada... Não, meu Deus, esqueci o nome aqui do coisa. O tabernáculo. Obrigado, André. Meu Deus, fugiu a palavra. No tabernáculo não, mas quando eles vão fazer lá no templo, tem uma escada. Tem escadas. Tem escadas. Então, já de agora, Deus
providencia para o sacerdote, para o sumo sacerdote, calção para vestir por baixo do seu manto. Muito bem, meus irmãos. O que representa tudo isso aqui? O sacerdote, ele ia para a presença de Deus com vestes apropriadas. Não é verdade? Vestes que eram apropriadas para aquela adoração. Eu estava vendo, Paulo, ele meio que faz uma coisa bem parecida com isso aqui. Vocês lembram? Não? Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. O que ele descreve lá? A armadura. Que todos aqueles que são servos do Senhor precisam estar vestidos com essa roupa. Né? Então, isso aqui tem um certo simbolismo em relação às nossas vestes, digamos assim. O que Paulo fala lá sobre as vestes? Quais são elas? Capacete de quê? Tem isso aqui? Couraça da justiça. Tem? Hã? O cinto, né? Escudo da fé, não é isso? A única coisa que tem lá e não tem aqui, até que tinha, mas o que tem lá e não tem aqui é sandália. Aqui o sacerdote fazia o quê? Era descalço. Aqui tem, mas ele era descalço. Essas figuras são meio doidas. Ele tirou. Tira porque ele não tinha entrado ainda, né? Tira a sandália que o lugar é santo, né? Mas vocês entenderam? Uhum. Sim. Sim. O ponto aqui, principal, é a gente estar vestido de santidade para estarmos na presença de Deus. Esse é o ponto principal aqui. Porque o que Deus está fazendo com Arão, e aí eu peço que você volte o capítulo 28, versículo 3, quando Deus vai dizer que essas vestes de Arão, elas são para santificá-lo. Está aí no versículo 3. Então ele precisava estar vestido de santidade para se apresentar na presença de Deus. São vestes de santidade. É por isso que eu falei que é muito parecido com o que Paulo falou lá em Efésios. Porque Paulo está tratando, de fato, de coisas santas. Capacete da salvação, couraça da justiça. Tudo isso que são armas que nós usamos contra o quê? Contra aquilo que pode nos fazer impuros. Que são os dados inflamados de Satanás. Então, estar na presença de Deus, ou ir para a presença de Deus, é necessário que o servo dele, o servo do Senhor, esteja vestido com roupas de santidade. Esse é o ponto aqui. Eles não podem, nenhum de nós, não pode ir diante do Senhor de qualquer forma. É necessário vestir roupas de santidade. E aí, no capítulo 29, se no 28 Deus está descrevendo como é a roupa, agora no 29 ele vai fazer um processo de purificação no sacerdote. Baixa mais o volume desse microfone, que o bicho está querendo dar microfonia direto. Oi, som? Oi. Tem não. É porque eu acho que está muito agudo, tá bom. Então agora,
se antes o processo era mostrar como seria a roupa, agora o processo vai ser a cerimônia de purificação. E eu quero mostrar para vocês que esse processo da cerimônia de purificação, ele é muito parecido com o nosso processo de conversão. Vamos lá. Versículo 1. Isto é o que farás para consagrar, para que me sirvam como sacerdote. Escolhe um novilho e 2 carneiros sem defeito. Então, a primeira coisa que ele vai fazer aqui, ó, é escolher 3 animais. E aí, em cada um desses animais, cada sacrifício desses animais vai ter um objetivo específico. Um vai servir para uma coisa, outro vai ser para outra e o outro para outra. Certo? Mas primeiro, escolhe 3 animais aí, 2 carneiros e um novilho. Versículo 2. Pão sem fermento, bolo sem fermento, amassados com azeite. Bolacha sem fermento, untados com azeite, e tu farás de flor de farinha de trigo. Versículo 4. Então levarás Arão e seus filhos à entrada da tenda da revelação e os lavará com água. Ora, qual é a primeira coisa que é feita com a gente? Não é ser batizado com água? Como um processo de purificação. É ou não é? Então a primeira coisa que ele está mandando fazer os sacerdotes é purifica eles, lava eles com água. Continuando. Em seguida, pegarás as roupas e vestirá Arão com a túnica, o manto do colete sacerdotal, o colete sacerdotal e o peitoral, e lhe prenderás o colete com o cinto. Então, olha só. Primeiro, lava, batiza. Depois, muda a roupa. Tira o velho homem e o veste com o novo homem. Tudo isso é um processo para que esse homem possa servir a Deus. Ou, em outras palavras, adorar a Deus. A adoração que Deus recebe e aceita é a adoração de alguém que foi lavado e teve suas vestes mudadas, trocadas. Caso contrário, Deus não aceita essa adoração. A adoração tem que ser de alguém que foi lavado e mudou, trocou de roupa. Amém? E se tivesse sido lavado e continuado com a mesma roupa? Não serve. Tem que mudar de roupa. Tem que vestir as vestes da santidade. Senão Deus não aceita. Continuando. Versículo 6. Lhe porás a mitra na cabeça, sobre a mitra a coroa sagrada. Olha que coisa interessante. Lava, batiza. Bota a roupa nova nele, né? Se veste de novo homem. Aí você vai colocar o quê? O que a gente leu lá no versículo 38? O que tinha na testa? A santidade aonde? Na mente. Então, troca de roupa e tem a mente transformada. Não é isso que Paulo diz lá em Romanos 12? Sejam transformados pela renovação da vossa mente. Então, é um processo muito parecido com quem? Com a nossa conversão. Tudo isso para que os sacerdotes, quem são sacerdotes hoje? Todos nós possamos
servi-lo. Limpos, batizados, mudados de roupa, novo homem, mudança de mente. Uma mente santificada. Como se tivesse colocado aqui na nossa mente, né, na nossa testa, santo ao Senhor. Como a gente viu lá que tinha na roupa do sacerdote. Versículo 7. Então pegarás o óleo da unção e ungirás, derramando sobre a cabeça. O que representava o óleo da unção? Sim, o Espírito. Quando alguém era ungido, o que aquela pessoa recebia? O Espírito de Deus. E agora, naquele momento, ele era selado, ele era consagrado, separado para Deus. É isso que acontece com a gente? Sim ou não, meus irmãos? Sim, é para ser. Somos ungidos, no sentido mais real da palavra, consagrados a Deus, quando recebemos o seu Espírito. Eu quero que você note aqui que é todo o processo que acontece com a gente. É um processo de conversão. E aí, depois disso, esse processo de santificação, ele vai sempre continuar, vai ser um ato contínuo. Porque nós estamos no processo, ou estamos sendo, a cada dia, santificados. A cada dia. E a gente vai ver esse processo. Né? A gente não pode confundir justificação com santificação. A justificação, que é a conversão, ela acontece quantas vezes? Uma só. E o processo de santificação? É o resto da vida, meu irmão. Então Deus está aqui, ó, preparando os seus servos, aqueles que vão servir a Ele, aqueles que vão adorá-lo. E a mesma coisa acontece com a gente. Continuando aqui. Depois trarás seus filhos e os farás vestir túnicas, e porás cintos em Arão e seus filhos, e lhes colocará os turbantes. O sacerdócio lhes pertencerá por estatuto perpétuo, assim consagrará Arão e seus filhos. Aí, olha só. Batiza. O que mais? Troca de roupa. O que mais? Transforma a mente. Unge. E coloca os filhos para servir. É a gente, meu irmão. Ou não é? Somos nós que somos agora sacerdotes de Deus. E aí, depois de tudo isso, vai começar aqui o processo de sacrifício dos 3 animais que ele falou lá que deveria ser separado. Lembra? Lá no versículo 2, aliás, no versículo 1, escolhe um novilho e 2 carneiros. Tá? Você lembra disso? Ele mandou separar. Agora ele vai sacrificar e cada um deles vai ter um objetivo. Então vamos lá. Versículo 10. Mandarás trazer o novilho diante da tenda da revelação, e Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho, matarás o novilho em sacrifício diante do Senhor, à entrada da tenda da revelação. Então, vamos lá. O que eles estão fazendo aqui? Por que tinha que colocar a mão na cabeça do animal? Porque, meus irmãos, Macho, Moro, eu sei que tu quer falar. Para que colocava a mão na cabeça do animal? Para transferir o pecado. Era um ritual de transferência.
Quem levou os nossos pecados? O Cordeiro de Deus. Então, era como símbolo, como um simbolismo, colocado a mão sobre a cabeça do animal e simbolicamente os pecados da nação eram transferidos para aquele animal. E aí ele era sacrificado, morto, e assim os pecados eram perdoados. Então, o primeiro animal aqui, o primeiro sacrifício, tinha como objetivo o quê? Perdão de pecados. Eram 3 animais, vocês lembram? O primeiro, perdão de pecados. O segundo, versículo 15. E eu nem li o versículo 14, né? Mas o versículo 14 fala sobre isso, tá? Queimarás fora do acampamento o couro, o excremento do novilho, é sacrifício pelo pecado. Tá escrito aí. Esse primeiro animal era sacrifício pelo pecado. Versículo 15. Depois pegará um carneiro, e Arão e seus filhos também colocarão as mãos sobre a cabeça dele. Matarás o carneiro em sacrifício, pegarás o sangue, derramarás sobre o altar e ao redor. Cortarás o carneiro em partes, lavará as vísceras e as pernas, e as colocará sobre a cabeça do carneiro e sobre as demais partes. Depois queimará todo o carneiro sobre o altar. O altar é holocausto para o Senhor, é aroma suave, é oferta queimada ao Senhor. Essa oferta aqui, ela era apenas uma oferta de adoração. Só isso. Era uma oferta que representava obediência. Era uma oferta, era um sacrifício que representava simplesmente adorar a Deus. É isso que significa oferta queimada. Era uma oferta só de adoração e obediência a Deus. Ela não servia como perdão de pecados. O perdão é aquele primeiro lá. Esse segundo era apenas uma oferta de adoração a Deus. Como símbolo ou reconhecimento, né, da obediência do povo a Deus. E o terceiro, versículo 19. Depois pegará outro carneiro, Arão e seus filhos colocarão as mãos sobre a cabeça dele. Matará em sacrifício, pegará um pouco de sangue, colocará sobre a ponta da orelha de Arão e de seus filhos, e também sobre o polegar da mão direita e do pé direito, e cada um deles derramarás o sangue sobre o altar ao redor. Versículo 21. Pegará um pouco do sangue que está sobre o altar, sobre o óleo da unção, derramará sobre Arão e seus filhos e sobre as vestes deles. Assim, as suas vestes, seus filhos e as vestes deles serão santificados. O primeiro sacrifício era para perdão. O segundo era adoração. O terceiro tinha um simbolismo de santificação. De estar continuamente sendo santificado. Então, tudo isso aqui, meu irmão, tem tudo a ver com quem? Conosco. Né? A diferença é que não é mais 3 cordeiros, né? Foi um só. O Cordeiro Pascal, né? O Cordeiro Jesus, ele morreu, nossos pecados foram perdoados, nós adoramos a Deus através dele, e nele também está a nossa santificação. Tudo tem a ver com a gente aqui, que somos sacerdotes de Deus, como eles eram sacerdotes. Mas eu quero que você entenda uma coisa. O que Deus está fazendo com esses homens? Preparando eles para o serviço a Deus. Preparando eles para servirem a Deus. Porque não se pode servir a Deus sem santidade. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Todo esse processo, ele é, aliás, todo não, né? Mas o processo de santificação, ele é contínuo. Deus já nos lavou, trocou nossas vestes, trocou nossa mente, não é verdade? Tudo isso. E nós agora
continuamos apenas no processo contínuo de santificação. Mas nós só podemos ir diante de Deus servi-lo se nós estivermos vestidos com as vestes da santidade. Isso não é negociável. Não é negociável. Deus não aceita adoração diferente. Ele só aceita adoração dessa natureza, dessa maneira, dessa forma, dos servos que ele escolheu. Ou você acha que o Senhor não escolheu a gente? Hã? Sim ou não? Claro que sim. Mas ele deseja que esse processo seja feito em cada um de nós. Que o Espírito Santo que nos selou seja visível na nossa vida, nas nossas ações. Muita gente acha que a percepção, né, a maneira de perceber que o Espírito Santo está em nós é através de um dom. De maneira nenhuma. A maneira mais perceptível do Espírito Santo em cada um de nós é no fruto que ele opera. E o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Se essas coisas não são visíveis em nós, o Espírito não está lá. Não está. E você pode aí, chover dons. Mas se o fruto não estiver visível, você não tem o Espírito. Porque não é pelo dom, é pelo fruto. Amém? Nós fomos selados para essa obra, ungidos, consagrados pelo Espírito Santo de Deus. Muito bem. Vai ter aqui umas outras coisas, né? Como, por exemplo, lá no versículo 30, vai dizer a quantidade de tempo, né, que o sacerdote tinha que exercer esse trabalho, era por 7 dias. Do versículo 31, vai falar das ofertas diárias, e que essas ofertas diárias, muitas dessas ofertas, elas serviam para manter o próprio sacerdote, porque o sacerdote ele não tinha outro trabalho, ele trabalhava onde? Só aqui. Então como é que come? Come de quê? Das ofertas que eram levadas para lá. Então, do versículo 31 vai falar um pouco sobre essas questões aí, ok? Versículo 41. Apresentarás uma oferta de cereais com o cordeiro da tarde, como fizeste com a oferta da manhã, conforme sua oferta de libação. Como aroma suave e oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo através das gerações. Versículo 43. Vireis aos israelitas e a tenda será santificada pela minha glória. Então, isso que é legal. Tem todo um processo, né, de santificação. Mas no final das contas, quem é que santifica tudo? É Deus. Não é o ritual em si. É a presença de Deus que torna aquele ritual válido. É Deus quem santifica no final das contas. É a presença dele que torna as coisas santas. Exato. Exatamente. Então, no final de tudo, é a presença de Deus quem vai santificar. Né? Porque a gente, às vezes, costuma dizer o seguinte, olha, se santifique, né? E aí a gente pensa o seguinte, então, quanto mais eu orar, mais santo eu vou ser. Não! O que nos santifica não é a quantidade de vezes que eu oro. O que nos santifica é a presença de Deus enquanto eu estou orando. Você está entendendo? Não é o muito orar, mas é a presença de Deus enquanto eu faço aquilo. É isso que nos santifica.
É Deus quem está continuamente nos santificando. É óbvio que quanto mais a gente busca a presença de Deus, mais ele nos santificará. Mas o que eu estou dizendo é que não é a minha ação de buscar que me santifica. Vocês estão entendendo isso? É a presença de Deus quem sempre me santifica. Que sempre vai nos santificar. Amém? Amém. Capítulo 30. Agora eu vou ser mais rápido. No capítulo 30, a gente já até falou um pouco sobre isso, né? Hã? É porque lá no que a gente viu na semana passada, a gente viu o óleo do incenso, né? Aqui nós estamos vendo, ou vamos ver agora, o altar do incenso. Só que no estudo anterior eu falei um pouco sobre o altar do incenso. Vocês lembram? Ele ficava onde? Na entrada do lugar santo do santo. Fazendo o quê? Jogando fumaça. Para onde? Para dentro do lugar santo do santo. Né? Então, o altar do incenso era aquele altarzinho ali, ó. E aqui era a pia. Para que servia a pia? Era onde ele se lavava. Então, todo esse processo que começou com eles sendo lavados, eles eram lavados aonde? Na pia. Mas banho de cuia. Era ali que eles eram lavados. Nessa pia. Que ela ficava, eu mostrei, né, semana passada, o tabernáculo ficava onde? No átrio exterior. A Stephanie tá ali. Falou. Stephanie falou. Não falou agora, mas ela falou. Amém? Amém. Como é, Peu? A Stephanie tava não? Mas eu queria resumir essa parte. Como eu disse, eu vou ser bem rápido aqui. Eu queria resumir. Versículo 23. Vá para lá, por favor. Que ele vai falar sobre a pia, ele vai falar sobre o altar do incenso. No versículo 23, ele vai falar sobre o óleo da unção. Aliás, a partir do versículo 22, mas o 23 diz assim: reúne especiarias, reúne as principais especiarias, 500 ciclos da mais pura mirra e metade disso, 250 ciclos de canela aromática e de cálamo aromático. Então, aqui era o óleo da unção. E o que é que o óleo da unção fazia? Ele era usado para quê? Para ungir. Ungir o quê? O sacerdote e todos os utensílios, incluindo o próprio tabernáculo. Então, tudo isso aqui era ungido ou consagrado mediante derramar sobre essas coisas o óleo da unção. Ok? Quando a gente pensa sobre isso, algumas coisas para nós podem ter um sentido melhor ou mais, vamos dizer assim, ampliado. Por exemplo, quando Jesus era bebê, ele recebeu 3 presentes. Quais eram? Do que era feito o óleo da unção? Lê aí. Mirra. Jesus, de certa maneira, simbolicamente, está sendo
preparado, ungido. Para quê? Para o serviço, para a obra que ele iria realizar. Antes de ser crucificado, chega uma mulher lá e faz o que na cabeça de Jesus? Unge. Porque ele estava sendo preparado para a obra que ele iria realizar. Tudo isso aqui tem um símbolo muito grande no que iria acontecer lá na frente com Jesus. Amém? O mais interessante é que ele vai dizer, lá no versículo 33, leia aí comigo. Do versículo 23 até o 29, ele vai falar cada coisa que deveria ser ungida com esse óleo, tá? Mas olha o versículo 33. Quem vier a compor um óleo como este, e com ele ungir um homem comum, será eliminado do povo. Esse óleo só era para ser derramado na cabeça de todo aquele que ia servir ao Senhor. Não era para consagrar ninguém que não fosse servir ao Senhor. Se você ungisse alguém assim, que não fosse servir, mata. Tira do meio do povo. E aí nós vamos ver algumas pessoas no povo de Israel sendo ungidas com esse tipo de óleo. Quem são? Reis. O que mais? Sacerdotes e profetas. Que é exatamente o que Jesus é. Rei, sacerdote e profeta. Amém? Amém. Tudo isso aponta para Jesus. Então, se o homem não fosse servir a Deus, ele não podia ser ungido com esse óleo. O que a gente aprende com isso? Que todos os homens que vão servir a Deus, eles precisam ser lavados na pia e ungidos, consagrados, separados para Deus. Só que a diferença é que, naquela época, quem era ungido? Todo o povo? Não. Só quem ia servir. A diferença é essa, que hoje, quem é que vai servir? Todos nós. Então, todos nós somos lavados e ungidos. Ou seja, consagrados, selados com o Espírito Santo de Deus. Para quê, meus irmãos? Para servir. E o que nós estamos fazendo sem servir? Se foi para isso que a gente foi chamado. Se foi para isso que a gente foi lavado. Se foi para isso que a gente foi consagrado. O que estamos fazendo sem servir? Todos foram lavados e consagrados com esse objetivo. Porque todos nós somos sacerdotes. Amém? Capítulo 31. Bom, eu não vou mais me desculpar, eu já me desculpei no começo, né? Por estar correndo. Eu disse que ia correr. O que vai acontecer no capítulo 31? Preste atenção. O que Deus fez no capítulo 28? Aliás, não só no capítulo 28, tá? Mas nos capítulos anteriores, né? No capítulo 24 ao 27 e no capítulo 28. O que Deus fez? Falou das vestes no 28, viu? O que Deus está fazendo desde o capítulo 24 é dizendo como vão ser
Não. Como vai ser construído o tabernáculo? E o que mais? Os utensílios e agora no capítulo 28, as vestes. Então ele já falou como essas coisas vão ser feitas. Ele deu cada detalhe. Tá faltando o quê? Quem vai fazer? É ou não é? E é agora que Deus vai dizer quem é que vai fazer. Capítulo 31, versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: Eu designarei Bezalel, filho de Uri, filho de U, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, entendimento e habilidade em toda atividade artística, para criar obras artísticas e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lavrar pedras de engaste e fazer entalhe de madeira, enfim, para trabalhar em toda atividade artística. E designei Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, como seu auxiliar. E dei sabedoria ao coração de todos os homens hábeis para fazerem tudo o que tenho ordenado a ti. Então, o que Deus vai fazer agora? Designar quem vai fazer esse trabalho. Porque até então, o que ele está fazendo? Apenas mostrando a Moisés o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Mas aí, era Moisés que tinha que fazer? Não. Agora ele está mostrando quem vai fazer essas coisas. E sabe o que é mais interessante que eu vejo nisso tudo? Qual é a primeira coisa que Deus diz aí? Vai encher com o Espírito Santo. Por que alguém que ia fazer um trabalho artístico, porque era a obra de um artífice, né? Era literalmente obra de um artífice. Por que alguém que ia construir uma túnica, costurar uma túnica, tinha que ser cheio do Espírito? Por que alguém que ia entalhar pedras num peitoral tinha que ser cheio do Espírito? Era. Não é apenas o dom, meu irmão. É o dom que vem de Deus. Existem pessoas que têm esse tipo de dom e esse dom não é usado para glorificar a Deus? Tem ou não tem? Mas quando o dom ele vem de Deus, o que esse dom faz? Glorifica a Deus. Então a primeira coisa que essa pessoa precisava ser era cheia do Espírito. Que é uma coisa que eu não sei se você já notou, né? Mas, quando eles vão escolher os 7 diáconos lá em Atos, esses diáconos iam fazer o quê? O que eles iam fazer? Ia distribuir a comida das viúvas. Qual é a primeira coisa que esses homens tinham que ser? Para que ser cheio do Espírito para dividir comida? Exatamente. Porque esse era justamente o problema que tinha acontecido. As viúvas de fala grega estavam ficando de fora. Ou seja, a distribuição não estava sendo justa. Mas alguém cheio do Espírito vai ser justo. Então a primeira coisa que tinha que ser era de caráter. E para ter caráter, tem que ser cheio do Espírito. Então tudo que Deus ia dar para esses homens, ele ia dar por meio do seu Espírito. E aí esses homens, olha o que ele vai dizer aí, ó. Olha o que ele vai dizer. Versículo 3. Eu o enchi do Espírito de Deus. E aí olha o que ele deu. Sabedoria, entendimento e habilidade.
não é só dom, mas é o dom que vem de Deus. Não é o dom humano, não é uma habilidade simplesmente humana, mas é uma habilidade, é um dom, é sabedoria que vem do Senhor. Para fazer o quê? A obra do Senhor. Não se pode fazer a obra do Senhor, por mais habilidade e dons que tenha, sem o Espírito Santo. Vai se meter os pés pelas mãos. Vai se fazer bobagem. Porque só o dom, só a habilidade não é suficiente. É necessário que haja o Espírito Santo para que aí sim haja sabedoria que vem de Deus. Caso contrário, essa sabedoria vai ser humana e vai ter problemas. Mas o meu ponto aqui é: quem é que dá esses dons? É Deus, meu irmão. É Ele quem dá. Não é os homens, porque eu acho muito legal o versículo 3, porque a maneira como está escrito aqui é como se Deus já tivesse dado. Olha o versículo 3, como é que está escrito aí? Eu enchi. Ele não está dizendo eu vou encher. Ele disse eu enchi. Ele já deu o dom para eles. É quase como se... Eu não vou afirmar isso, né? Porque o texto não está afirmando isso. Mas é quase como se ele já tivesse nascido assim. Não é não? Não tem aquelas pessoas que você olha e diz, rapaz, esse aí nasceu para isso. Nasceu com dom. Não é? Gente de bater na bola, você já sabe, né, vô? Esse cabo é diferente. Quando a pessoa nasce para cantar, né? Eu sempre gosto de... O Shimura que diz, rapaz, se eu cantar, todo mundo vai embora, ele diz. Se eu cantar aqui, os irmãos saem tudo correndo, ele diz. Nasceu para cantar, Shimura? Mas não tem pessoas, né, que você olha e diz isso, esse nasceu com isso. É como eu disse, eu não vou afirmar isso porque o texto não está afirmando, mas a impressão que eu tenho é essa. Eu enchi com o Espírito Santo e dei a eles sabedoria, entendimento e habilidade. Versículo 12. Do versículo 12 ao 14, nós vamos mais uma vez ver Deus dizendo que o sábado dele tem que ser guardado. E é interessante porque é o seguinte, Deus está mandando eles fazerem o quê? Agora, antes daqui, Deus está mandando eles fazerem o quê? Um trabalho. É ou não é? Esse trabalho é para quem? Para ele, para Deus. E agora ele está dizendo para eles, não esqueçam de descansar. Porque eu imagino que o povo poderia pensar, mas o trabalho é para o Senhor. Então eu vou trabalhar todo dia. E aí Deus, mais uma vez, chega e diz, guarde o sábado. Não esqueça do sábado. Não esqueça do dia da adoração. Mas o meu ponto aqui nem é esse, porque a gente já falou do sábado, né? Quando estava falando dos 10 mandamentos. Meu ponto aqui é o final do capítulo 31, versículo 18. Quando acabou de falar, versículo 18. Quando acabou de falar com Moisés, no Monte Sinai, deu-lhe as 2 tábuas do testemunho. Tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Todas essas ordenanças são ordenanças do Senhor. Escritas pelo próprio Senhor.
E, obviamente, aqui as 2 tábuas referiam-se a quê? O decálogo, os 10 mandamentos. Por que eram 2 tábuas? E eu já digo, não era 5 numa, 5 na outra, não. Porque todo contrato tem 2 vias. Deus e o povo. É ou não? Estou errado? Essas ordenanças vinham do Senhor. O que significava que desobedecê-las era desobedecer a Deus. Amém, irmãos? Eu tenho 3 minutos. Não, 2 minutos agora. O que a gente aprendeu hoje? Tudo no Velho Testamento aponta para Jesus. Primeiro, tá aparecendo aí? Quem vai diante do Senhor para servi-lo precisa estar vestido de santidade. É a primeira coisa que nós aprendemos aqui hoje. 2. A nossa vida é um processo de conversão, santificação, adoração ao Senhor e provisão dele para conosco. Eu tratei até bem pouco sobre a questão da provisão, mas eu falei que as ofertas diárias, elas tinham como objetivo sustentar o sacerdote. Então, toda a nossa vida é esse processo, meu irmão. Conversão, santificação, adoração e provisão de Deus para nós. Porque, afinal de contas, todos nós somos sacerdotes. Providos pelo próprio Senhor. 3. Todos que servem a Deus precisam ser lavados e ungidos. Ou seja, consagrados a Deus. Você foi lavado? Você foi ungido? Então sirva ao Senhor. 4. É o próprio Deus quem escolhe aqueles que irão fazer sua obra. Quem foi que escolheu os filhos de Arão e Arão? Deus. Quem escolheu os artífices? Deus. É Ele quem escolhe quem vai fazer sua obra. Não somos nós. Opa, eu me candidato. Não, é Deus. É Ele quem escolhe os seus servos. 5. Todo dom, habilidade e sabedoria para realizar a obra ou trabalho são dados pelo Senhor. Então, se você tem um dom, não se glorie, porque você só tem porque Deus te deu. Você ensina bem, foi Deus que te deu o dom. Você louva bem, foi Deus quem te deu o dom. Você prega bem, foi Deus quem deu o dom. Todo dom e toda sabedoria vem e pertence ao Senhor. E por último, todas essas ordenanças são leis dadas pelo próprio Deus. E se nós desobedecemos elas, é a mesma coisa que desobedecer ao Senhor. O contrário também é verdade, né? Obedecer a elas é obedecer ao nosso Deus. Amém? Fiquem de pé, por favor. Eu acho que na próxima semana vai ser mais tranquilo, irmãos. Hã? Vamos chegar na confusão do bezerro. Amém. Vamos orar. Amado e bendito Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma quarta-feira de estudo da Tua Palavra.
E eu agradeço pelo Senhor falar ao nosso coração. Deus continua trabalhando todo esse ensino no coração de todos nós. Continua falando, Pai, ao nosso coração. Que a tua palavra encontre morada em nosso coração. Que nós possamos ir para as nossas casas, mas não da maneira como chegamos, mas que nós possamos voltar cheios da tua palavra, cheios do teu espírito, edificados, Senhor, pela palavra do Senhor. Que o Senhor nos proteja no caminho de volta, para que nenhum mal aconteça com nenhum de nós. Muito obrigado por tudo, pela tua palavra, pela tua presença, pela ação do teu Santo Espírito em nossa mente, em nosso coração. Fica conosco, nos leva, nos abençoa. É tudo isso, ó Pai, que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe e não saia sem cumprimentar o irmão com a paz de Jesus. Amém. Irmãos, só um detalhe, por favor, bem rápido, bem rápido. Quarta-feira não haverá culto. O culto será na quinta, ok? Então, o culto de quarta que vem será na quinta, às 19h30. Amém? Deus abençoe a todos.